E aí pessoal, beleza? O nome do mangá de hoje se chama Save the World Uncle. Pessoal, essa história aqui é um pouquinho confusa porque o mangá tá em chinês, então para traduzir foi um pouco complicado. Espero que vocês gostem e vamos lá. Em 12 de julho de 2018, às 3 da tarde, o apocalipse mundial ocorreu. O trovão apareceu no céu, incontáveis meteoros caíram. Todos começaram a fugir, porque a Terra estava sendo de fato destruída. Depois da Terra sofrer o apocalipse, nosso protagonista renasceu como um bebê de novo. Toda a viagem que ele fez as suas memórias serem fragmentadas. Agora ele parecia se lembrar de uma garota que apareceu no apocalipse. Ele não sabia do que se tratava aquelas memórias, mas em troca, no mundo atual, ele tem uma mãe muito boa para ele. 5 anos depois, ela sempre foi muito gentil com ele. As suas memórias não foram completamente recuperadas, e seu coração gradualmente vai aceitando a sua nova mãe. Na sua vida anterior, ele não respeitou bem a sua mãe. Dessa vez, ele definitivamente deve proteger essa de qualquer maneira. Ela estava tentando criar ele e ela chora por ele, ri por ele e aparentemente, na sua vida anterior, ele sempre desprezou esse relacionamento de mãe e filho. Tendo estado nesse mundo por 5 anos, ele consegue ver que o mundo é de alta classe, mas agora ele estava em uma vila muito pequena, até os pássaros não querem voar. Lá não tem Wi-Fi nem eletricidade, mas felizmente tem alguns espíritos elementais que poderiam ser usados. A casa é simples, 2 da geração dessa família nunca foram ricas até uma próxima, então eles trouxeram um cristal que tinha uma imagem brilhante lá dentro do seu pai, mas a sua mãe nunca contou a ele sobre esse pai. Quando ela mencionou seu pai, ela só podia chorar. Então, vivendo nesse mundo por muito tempo, ele ainda não sabia quem era esse pai e onde ele estava. Ali, eles tinham um vizinho que todos chamavam de Sr. Wong. Ele tinha mais de 30 anos e ainda era solteiro. Ele fica pescando o dia todo. Ele trouxe peixe para sua mãe. Então, ele começa a chorar, chamando ele de má pessoa por estar perseguindo a sua mãe. Mas ela abraçou ele para recusar o Sr. Wong e disse a ele que sabia que ele era uma boa pessoa, mas ela não podia aceitar isso. Ele ficou tranquilo, mas ficou aborrecido com um sorriso falso. Naquela noite, ele estava sentado perto da janela, lembrando do seu mundo anterior. Ele se lembra do mundo cheio de refrigerantes, bebidas e desenhos inacabados. De repente, as nuvens escuras estavam densas e haviam muitos trovões familiares para ele. Esse trovão apareceu no apocalipse da sua outra vida e fez com que ele sentisse muita dor de cabeça de uma forma terrível e insuportável. Então, ele teve que dormir. Mas, quando ele foi para a cama, ele viu o Sr. Wong entrando na sua casa com uma arma e o alvo que ele queria atacar era ninguém menos do que ele. Mas, a essa altura, a sua mãe tinha chegado a tempo de bater nele com um pedaço de pau. Nessa mesma hora, ele descobriu que ele tinha habilidade de tirar as coisas da terra e até um braço bem poderoso. Uma pessoa misteriosa estava parada perto da janela observando eles lutarem com o Sr. Wong, e ele disse que isso era interessante. Então o Sr. Wong acabou sendo enviado para a prisão por intimidar mulheres e crianças. A mãe dele diz que esse é um dos crimes que as pessoas mais desprezam e se ele estava assim hoje é porque ele foi ensinado por outros homens a ser assim. Naquele dia, com febre, ele mais uma vez conheceu a garota do juízo final. Ela disse a ele que se ele concordasse em viajar pelo espaço, ela pararia de destruir o mundo por enquanto. Dentro de 30 anos, ele teve que atingir o nível 30 de criação. Ele usa seu coração nesse mundo e o dela na Terra, que foi contaminada pela humanidade. Então, caso contrário, ela vai continuar destruindo tudo. E ainda fala que seus pais não serão exceção. Ele pediu para ela para ter uma habilidade especial para auxiliar ele nessas buscas. Ele não dizia nada, apenas o observava silenciosamente. Por muito tempo, ela falava que havia observado ele e que ele era fraco em todos os sentidos. Ela só poderia ajudar de forma limitada. Primeiro com força mental, que é uma força da conexão espiritual que vai ser aumentada. Em seguida, a sua mão esquerda será mais forte e mais flexível do que as pessoas normais. Isso lhe dará uma enorme força de braço. Além disso, ela disse que a causa da sua trágica morte na sua vida anterior foi bem complicada. Quando ele acordou do seu sonho, ele entendeu por que seu braço era tão forte que ele podia até fazer coisas estranhas. Ele pensou que estava morto e o arrependimento era inútil agora.
Tudo que ele tinha que fazer era olhar para o presente. O selo na sua alma estava liberando memórias antes das suas viagens que fizeram-o parar aqui. De repente, haviam muitas informações e memórias na sua cabeça. Alguns dias depois, ele começou a decidir ir para a escola, porque sua mãe perguntasse de onde vinham esses conhecimentos, ele saberia responder tranquilamente. No primeiro dia em que ele chegou à escola, ele chocou os professores de lá com a sua força. O professor olhou para a esfera que ele tocou. Ele nunca tinha visto ninguém antes que pudesse inconscientemente usar a força original para quebrar a bola do teste. Ele enviou alguém para ir imediatamente avisar que tinha um gênio mágico de alta classe aqui. Ele pensou que iria aprender algum tipo de sistema ou algo que não interessasse. Ele pensou que deveria tentar atrair ele. E o primeiro teste confirmou que esse era o gênio do sistema mágico. Através dos testes, ele também descobriu muitas outras características especiais do menino. Ele tem uma forte interação com espíritos elementais. Seus olhos já brilhavam ao máximo. Ele deve ter estudado na sua escola. Lá tem um último item que examina a propriedade do recurso. Ele informou ao menino que tinha alguém para atender e 2 retornaram para o salão para atender o vice-reitor. Ele passou por cima e colocou a mão na sua cabeça. Era de fato um trovão raro do atributo força elemental. Ele elogiou muito o menino, falando que o poder da alma era bastante forte. Ele olhou para ele, prevendo que no futuro ele se tornaria um praticante bem poderoso. Ele respondeu que queria se tornar um monge lutador heróico. E quando o vice-presidente reitor terminou de ouvir, ele não parecia concordar com o que ele queria. Mas, se ele quiser praticar, deve seguir ele para verificar tudo o que pode. Ele disse à mãe que com certeza traria ele no prazo para ela. Ela apenas sorriu e disse que se esforçou muito. O vice levou Jian Yun para a primeira escola de teste onde a sua força física foi testada. Ele olhou para os grupos de crianças na frente dele que estavam fazendo vários exercícios. Ele não sabia como aqueles pirralhos eram tão fortes. A bola de ferro que eles pegaram tão facilmente era incrível. Ele vai mostrar a força do seu braço super poderoso para que, talvez, ele possa fazer o que os outros estavam fazendo. Mas não importa o quão forte todos eram, o seu braço mágico era muito, muito mais. Os meninos ao redor estavam admirando a força dele. E 2 meninos têm orgulho de ser o seu irmão mais velho. Ele sussurra que eles são crianças nada maturas e olhou para aquilo por um momento e ficou irritado. O menino parado do lado dele ouviu que ele estava com muita raiva. Aquele garoto pediu para ele subir se ele era bom. Logo, o Xian foi até lá e pensou que os garotos só estavam esperando ele para ver como ele ensinaria como se faz. Mas a bola de pedra não era tão leve quanto ele pensou. As mãos direita e esquerda também não podem se coordenar bem. Ele gritou silenciosamente no seu coração. Esse é um momento importante para ele não perder o controle. No final, o Xian poderia apenas levantar a bola por um momento e ela caiu. Os 2 garotos que estavam vendo aquilo viram ele cair e riram muito. Ele estava bem envergonhado, mas ficou pensando em como ele foi ridicularizado por algumas crianças. Simplesmente, do nada, ele perdeu. Ele foi para o portão do segundo exame. Mais uma vez, 2 crianças estavam lá, que é o Xiao e o Wu Jai. Então, para mostrar que ele era melhor, o Xiao no início da corrida tentou dar o seu melhor para superar os outros. Mas era claramente uma corrida de resistência de longa distância. Ele rapidamente perdeu as suas forças e não conseguiu continuar correndo. Finalmente a equipe médica cuidou dele. Naquele momento ele escutou que a próxima prova era boxe e ele rapidamente pulou da maca e correu para a competição. A professora pediu que a seguissem até a terceira escola para testar a sua força de perfuração. O anel de teste de perfuração tem um bloco de pedra mágico que pode absorver todos os danos físicos. As pessoas só conseguem deixar vestígios fracos na pedra. Além disso, o ponto preciso da pedra mágica é que ela pode restaurar automaticamente áreas danificadas. Os usos da jade são diversos. Essa é uma pedra extremamente preciosa no continente. A professora chamou cada pessoa por sua vez para olhar para a garota Lin. Ela é frequentemente provocada pelas pessoas por conta das suas mãos grandes e rabo. Ela usou toda a sua força para socar e chutar para alertar as pessoas. Agora foi a vez dos 2 garotos, mas nenhum deles conseguiu fazer alguma coisa. O professor Lelai se saiu bem no teste e com um único soco quebrou a pedra.
O vice-presidente ao lado dele lamentou que haviam muitos gênios esse ano. O Lelai não recebeu a educação adequada na escola, mas já tem o nível de poder do discípulo de espírito primordial do corpo espiritual. O Xiao tem o poder da alma dotada que atinge o nível do ex-soldado espiritual. O professor chamou o nome do Xiao e ele estava correndo lá fora na direção deles. O vice-presidente pensou que ele tinha desistido e as crianças ficaram tirando sarro dele, falando que ele não tinha mais poder do que o Lilai. Mas o Xiao ficou bravo e quebrou a pedra inteira com apenas um soco, deixando todo mundo sem acreditar no que tinha acontecido. Só o presidente ficou um pouco bravo porque era a única pedra que eles tinham, mas o resto ficou sem palavras. E ele reuniu todos os melhores ali no seu escritório para eles terem uma conversa.